Seja muito bem-vindo a mais um podcast. E hoje temos um tema muito diferente para você. Vamos falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre patrimônio. O que é que isso tem a ver com saúde? Tem tudo a ver e você vai entender agora. Muito bem, para a gente falar sobre planejamento patrimonial, planejamento financeiro e quanto isso impacta na sua saúde mais do que você imagina, estou aqui hoje com duas advogadas que trabalham com planejamento patrimonial. Estou aqui com Kiara e Aline. Se apresentem para o nosso público, falem sobre o trabalho de vocês, falem sobre como é importante o impacto disso na vida das pessoas. Eu sou a Aline Lima, sou advogada do Lima e Maia, sócia de Kiara. E a gente trabalha com planejamento patrimonial. Planejamento patrimonial é como eu quero que a minha velhice chegue, como eu quero que meu patrimônio esteja quando eu precisar viver desse patrimônio, quando a minha força de trabalho já não for mais a mesma. Como eu quero deixar para a minha família esse patrimônio que tanto me custou. E existem várias formas de planejamento, tá? Existe planejamento por holding familiar, que é um sistema que envolve empresas, em que você organiza seu patrimônio para gastar menos, planejar como você quer que o patrimônio seja gerido no futuro, que você economize impostos. É um sistema montado em empresas. Já tem clientes que não têm patrimônio imobilizado, tem patrimônio em investimentos financeiros. Pode ser feito também holding familiar de investimentos. Existem outras formas de planejamento também, tá, gente? Existe o testamento, existe protocolo familiar, existe doação, existe tudo misturado. Depende do patrimônio e do interesse da pessoa. O importante que a gente sempre tenta deixar claro em todas as vezes que a gente vem e tem a oportunidade de se pronunciar é que não deixe de fazer. Porque quando a gente antecipa, a gente organiza de uma forma melhor, a gente economiza mais e se estressa menos. Eu sou Kiara Maia, sócia de Aline no Lima e Maia. E para chegar a esse nível de planejamento, você não precisa se matar. O que é melhor, né? Ótimo. E por que que eu pensei nesse tema, né? Você pode estar pensando, não estou entendendo nada, o que é que isso tem a ver com saúde. Eu sou endocrinologista, você que me acompanha já sabe. Eu lido muito com doença metabólica, obesidade, diabetes. E, obviamente, quando eu falo de tratar doenças metabólicas, e principalmente obesidade, que é o meu grande foco, eu falo de mudar a vida das pessoas. Então, a pessoa não entra no meu consultório, eu digo, tá, você vai tomar esse remédio e sai. Eu digo, tá, então me conta a tua rotina para eu saber como eu consigo deixar a tua rotina mais saudável, como a gente consegue manejar o teu estresse, como a gente consegue organizar o teu dia a dia, ajustar o teu sono, melhorar a tua alimentação. E uma coisa que eu percebo muito é o impacto do estresse na saúde das pessoas. A gente vive uma pandemia de doença psiquiátrica, isso não precisa ninguém falar. O Brasil é um dos países que tem mais casos no mundo de ansiedade e depressão. Né? Então, tudo isso tem um impacto muito grande na doença metabólica, tem um impacto muito grande em alimentação. E eu percebo que muitas limitações que eu tenho em mudar a vida das pessoas recaem justamente sobre ajuste de trabalho. Porque eu atendo muito médico, eu estava falando isso para vocês, outros profissionais, advogados também têm essa mesma dificuldade. E são cargas de trabalho exaustivas, né? Assim, médicos que trabalham em 5, 6 vínculos diferentes. E uma das coisas que eu sempre falo com eles é, você realmente precisa tudo isso para alcançar o teu planejamento, o que tu queres, né? Para a tua velhice, para os teus filhos, tu tem que trabalhar 6 vínculos, porque às vezes eu não tenho tempo de planejar uma rotina saudável com uma pessoa que trabalha de 7 da manhã, 10, 11 da noite, todos os dias, incluindo final de semana e dá plantão. Então, já encaminhei alguns pacientes, como eu estava falando para a Kiara, para dizer assim, veja, para eu começar a mudar a tua vida, você me diz que o teu desejo comigo é buscar mais saúde. Para a gente começar a falar sobre saúde, eu tenho que começar a falar sobre planejamento de vida. Né? E planejamento de vida inclui planejamento financeiro. Para você saber se você consegue reduzir o teu trabalho para atingir o teu planejamento patrimonial, para ter uma velhice segura, que é o que todo mundo quer. A gente vive pensando na velhice, para ter uma velhice segura, né? Sem dificuldade, sem dar trabalho a ninguém. A gente precisa começar a ter um planejamento sobre isso. Então, já encaminhei algumas pessoas para vocês,
Com esse intuito, faça um planejamento patrimonial, de quanto você precisa, do que você quer, de qual é o seu objetivo, para a gente começar a falar de redução de trabalho, para começar a falar em redução de estresse, para começar a falar em tempo de vida. Porque a gente não tem tempo. Como é que eu vou fazer para tu fazer uma atividade física se não tem tempo para respirar, criatura? Né? Atendi uma mulher esses dias que ela veio para mim para emagrecer porque queria ter filhos. Queria ter um filho. Estava com 40 anos, né? Limite, assim, já para a mulher. E disse, eu preciso emagrecer porque eu quero ter filho. Ela disse, Márcia, me diz tua rotina, como é teu dia a dia? Ela é dona de uma agência de farmácias e administra tudo isso, assim. E disse, eu trabalho de domingo a domingo, não sei o que, de manhã, tarde, de noite. Eu disse, onde vai entrar teu filho? Onde é que tu vai encaixar teu filho nessa tua rotina? Porque a gente não está conseguindo organizar tempo para uma atividade física, tempo para cuidar da criança, onde é que vai ter? Ela, ai meu Deus, eu tenho que ver, né? Para ontem, né? Que tu tá já adoecida do ponto de vista mental, era muita ansiedade, muito estresse por conta de trabalho e falta um planejamento. A gente trabalha pensando em acumular sem planejar o que fazer com o que a gente está acumulando. Então, a gente está trabalhando aleatório, né? A gente está vivendo para trabalhar e não está trabalhando para poder viver uma vida confortável, usufruindo o que a gente está recebendo. Então, isso é crônico, Kiara e Aline, isso é crônico. Eu acho que isso é com 7 a cada 10 pessoas que eu atendo em consultório. Mas eu preciso falar sobre isso, né? Pelo amor de Deus, a gente está precisando falar sobre saúde mental e sobre planejamento de vida e planejamento patrimonial. Porque não adianta a gente estar pensando na velhice, nem no bem-estar dos filhos no futuro, nem o que eu vou deixar para os meus filhos, se vai ter cada um apartamento, se eu não estou vivendo bem o hoje, porque eu estou me estressando para ter muito pensando no amanhã e o meu hoje fica onde? Né? Eu estou adoecendo no hoje. Será que eu vou chegar no amanhã, vou ter tempo mesmo de usufruir o que eu estou trabalhando e juntando sem planejar? Né? Então, o objetivo hoje é esse. Estou profunda hoje, né, minha gente? Vocês estão vendo? Eu acho que a maternagem deixa a gente assim, meio estranha. Estou profunda no meu tema, estou profunda, é isso. E esse é o objetivo aqui da nossa conversa. Ô, Maíra, até complementando o que você trouxe, tem gente que nem planeja, né? Acha que é imortal. Quando chega, infelizmente, o deadline, porque a morte é algo que todo mundo sabe que vai acontecer. É uma solução, é uma verdade absoluta. Fica aí, todos os pepinos ficam para a família, sabe? E aí, quem fica realmente... Numa situação difícil. Numa situação muito difícil. Tem dois extremos, né? Não só triste pela perda do ente querido, enfim, mas por todo o processo que vai viver. Exato. São dois extremos, e os dois extremos que a gente conseguiria ajustar se a gente fizesse um acompanhamento e uma organização de o que fazer, né? O que fazer com o meu patrimônio, o que fazer com o que eu ganho, como organizar tudo isso, como deixar tudo enfim, fácil para o futuro, né? A gente precisa facilitar a vida está tão complexa, a gente tem que facilitar o máximo que a gente pode. Então, só para o pessoal que está nos assistindo entender, bora começar algumas definições. O que é um planejamento patrimonial? Qual a diferença eu dizer, eu faço um planejamento patrimonial, ou eu faço um planejamento financeiro, ou eu faço uma poupança, né? Assim, qual a diferença de complexidade entre os termos? Perfeito. Quer explicar? Não, fala. O planejamento patrimonial é um pouco diferente do planejamento financeiro puro. Ele envolve tudo. Você vai ter que pensar como você vai gerir aquela finança, como você vai atingir o patrimônio e como você quer que esse patrimônio fique organizado, né? O planejamento patrimonial é mais amplo. É igual você quando recebe um paciente no seu consultório. Então, eu e Kiara, a gente tem uma primeira reunião que a gente chama reunião de diagnóstico. Isso. Que é exatamente onde a gente escuta o problema daquele cliente. O que é que está... as dores, né? Que está tirando a paz dele. E geralmente a paz é exatamente essa, a paz que eles precisam, quando vem de família, não de pessoas empresárias, porque a gente atende muito empresário também, geralmente a dor é como minha família vai ficar. São famílias que aglomeraram patrimônio, ou que estão em plena atividade, feito a gente, querendo constituir um patrimônio e deixar os filhos, a esposa, o marido organizado, além de cuidar da sua própria velhice, certo? Eu acho que valeria a pena, inclusive, a gente trazer histórias para vocês poderem entender na prática o que a gente está falando. Tem casos também que você traz essa tranquilidade e essa paz através de evitar as brigas que possam advir na família.
né? no futuro. Isso. A gente tem Briga um entre irmãos. É né? muito comum, tá? Ou isso não tem a ver com o fato de ter dinheiro ou não ter Sim. dinheiro, tá? E Ah. assim, já chegou casos lá no escritório da gente de que a gente não briga, nós somos irmãos super unidos, tal. O amor Numa reina. reunião, A primeira, exatamente, inclusive, nessa né? primeira Saíram reunião do nos tapa. diagnóstico, não chegou a tanto, mas assim, como assim? Você pensa assim? Eu não achava que você pensava assim. Aham. Aí ficou aquele estranhamento, aí a gente, calma, vamos resolver. ajustar. Uhum. Vocês precisam conversar antes, alinhem direitinho, voltem aqui e tal. Então, assim, são coisas que nem a própria família sabe, É. né? Que pode Que são acontecer. perguntas que nem se fizeram, né? Que nem sabem que existem. E tu Exatamente. falou uma coisa importante, independe de ter dinheiro. É Depende. outra coisa importante. O planejamento é só patrimonial, financeiro, é só para quem tem dinheiro. De jeito Né? nenhum. Para quem ganha um salário mínimo, eu consigo me planejar, eu consigo organizar o meu futuro ganhando 1, 2 salários, 3 salários, como é a realidade de grande parte da população. Como é que a gente conseguiria fazer isso, né? Inclusive, o planejamento, quando é feito antes de você constituir um patrimônio, ele é mais barato e mais eficaz. Porque você já sabe o que você quer, você já sabe quais são as suas metas, você já sabe o que você vai fazer com aquilo que você vai conquistar. E como a Aline falou, existem várias formas de planejar. Tem do mais caro ao mais barato. E a gente adequa à situação e à realidade da família. Né? A reunião de diagnóstico é exatamente para entender as dores e as situações que aquela família necessita, como a gente pode abordar até essa questão financeira mesmo, né? Porque não adianta você jogar um arroz familiar para uma pessoa que tem um patrimônio que não vai conseguir rodar bem, né, financeiramente, e aí botar o sistema todo por água abaixo. Não é essa a intenção. A intenção é realmente adequar o planejamento correto à realidade financeira de cada família. De cada família. Recebemos, eu acho que vale muito nesse contexto que a gente está conversando, que é um público, considerando um público ativo, né? Aí na faixa dos seus 40 anos, que trabalha muito, tem uma vida cara e se preocupa com a velhice. A gente recebeu... Esse aí Esse mesmo. é bem o esse aí. público que a gente vem recebendo também, tá? Às Esse vezes... público que eu encaminho. E não só para eles, mas se preocupam, inclusive, com o patrimônio dos dos pais, filhos, né? E dos filhos. dos filhos, O caso que eu vou trazer aqui é de uma profissional exatamente nessa linha, que é mãe solo, Sim. é brilhante, trabalha loucamente, não tem intenção de se aposentar, mas tem consciência que a vida Que não não é vai durar para infinita. sempre, né? E tem um filho que depende dela. E num vídeo da gente, enfim, assistindo os vídeos da gente, ela disse, rapaz, eu preciso ir conversar com esses advogados. Aí foi ao escritório da gente. E ela não tem patrimônio, não pretende fazer, trabalha, é bem remunerada, mas consome boa parte dessa remuneração e tem a preocupação com o filho. E o pai, financeiramente, não conseguiria suprir uma eventual ausência dela. E ela também se preocupava com a questão dela de ter algum tipo de problema e também ficar sem a remuneração. Então, ela já tinha uma ideia de fazer um seguro de vida. A gente direcionou ela para uma pessoa que é estrategista nesse ponto. E essa pessoa desenhou o que ela precisava para o objetivo dela, é um parceiro nosso. Ela fez o seguro de vida e a gente fez um protocolo familiar, todo estruturado, de tudo que ia acontecer, independente do que acontecesse na vida dela. Se acontecesse isso na vida dela, ia acontecer isso, se acontecesse isso, ia acontecer aquilo. Ela elegeu a pessoa que ela quer que seja a administradora dessas situações. Essa pessoa concordou. A gente fez um documento formal que está no cartório. E ela disse, eu não quero nunca usar, mas agora eu estou em paz. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Não tem preço. Mas tem gente que tem medo de fazer isso porque acha que está atraindo uma praga. Sabia que tem esses pensamentos. Tem muitas. Eu não mas tô se eu aqui falar... pra agora, né? Pra agora. Mas se eu fizer isso, eu vou estar me agorando, eu vou estar me desejando mal. E até você quebrar esses conceitos, é uma luta, Muito né? difícil, A gente né? tem essas Porque coisas, a cultura acaba essa não cultura ajudando. enraizada, exatamente. Verdade. Teve um Nesse caso que a caso. gente nem avançou muito porque resolveu logo, mas assim, era um senhor e ele estava no hospital. E lá no hospital, todo mundo sem entender o que é que ele tinha, não sei o que. E aí, estava marcada, parece, a reunião com uma amiga nossa, não foi? E vamos lá, não sei o que. Aí ela foi, quando chegou lá, veja, mas por que o senhor está sendo isso aqui? Eu não sei, eu acho que eu tô com medo de morrer e deixar faltando para os meus filhos. Por que a gente não faz assim, quando o senhor sair daqui? Não, eu quero fazer agora. Menina, organizou
A vida Ele inteira. teve alta, Mayra, tu acredita? Ficou em paz depois, né? Ficou, menina, trouxe a paz que ele precisava. Mas A gente ficou impressionada. Eu disse, meu Deus, ele teve alta. Era tanto estresse, meu Deus, Porque que estava impactando na você- saúde. Exatamente, vai a ansiedade, o preocupação pico leva a de, sei lá, às vezes de glicose, né? Que a gente é advogada, a gente não é médica, né? A gente Mas chega pra tu isso impacta, aí. mas certamente E impacta. impacta tudo nisso, e aí tudo desregulado, pronto. Quando o homem ficou em paz, tudo Tudo se resolvido. resolveu. Trazendo para a minha vida um episódio que não tem muito a ver com a gestão financeira, mas a questão da paz. A primeira viagem que eu fui fazer sem minha filha, né? Eu tenho filha de 2 anos, eu e a Lili, os dois, sem ela no dia da viagem, viajava à noite, 11 da noite. Eu disse, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai? Meu Deus, se a gente morrer. Porque eu passei, a gente passou um mês se preocupando assim, com ela, né? Deixar a casa organizada, deixar a comida organizada, deixamos cartaz, a gente tá bem doido, cartaz na parede, não esqueça de checar isso, de checar aquilo. Minha sogra, meu sogro, a babá, funcionário, todo mundo em casa, armou todo o negócio para ela. Aí no dia anterior veio aquela coisa assim, certo, com ela tá toda organizada, mas e se o avião cair? Se eu morrer? Meu Deus, se o avião cair, morre nós dois. Aí ele, é muito doida. A marido é a pessoa mais centrada, deixa de ser doida. Aí quando foi no dia, eu disse, rapaz, eu vou fazer um documento aqui. Fiz um documento escrito. Júlia já tem seguro, tem tudo organizado. aí, tudo Fiz um certo. documento dizendo O que que se tinha, o que podia acontecesse achar. alguma coisa, deixava a Isso é guarda. um mini Isso é um planejamento, tá, mini doutora? planejamento, isso é o básico Você do básico, Você né? começou. Fiz em casa. Vamos continuar. Deixava a guarda dela para tal pessoa, dizendo que tinha um seguro de vida para ela no valor de tanto, até tal idade. Perfeito. O telefone da pessoa do seguro, Perfeito. a carteirinha do plano de saúde, falando até se porventura acontecer, não tire ela do contato dos meus pais, bota ela para passar as férias em Mauriti. Oh, meu Tudo. Deus. Aí assinei, chamei a Lípio. Assine aqui. Assine. Ele, que danada é isso? Não importa. É uma carta de amor. Assine, concorde. É uma declaração de Concorde e amor. assine. Aí ele assinou. Eu disse, meu Deus. Assinou. Mas não é meu Deus, não. Mas Foi me perfeito. deu uma paz. É. Eu viajei, obviamente, com aquele sentimentozinho, mas com uma paz muito maior, por estar minimamente planejada se algo eventual acontecesse. Maíra, a Então, gente veja como o sempre- planejamento mínimo é necessário para a gente ter paz. A As gente pessoas vivem sempre- sem planejamento nenhum. Sem nenhum, ninguém Né, nem isso- sabe o que pode acontecer. A gente Exato. sempre diz isso, em todos os lugares que a gente passa. Planejar é um ato de amor. Mas É um ato justamente. de amor. Primeiro, você constrói um patrimônio, Uhum, né? Aí, não sabe o dia que vai partir dessa para uma melhor. uhum. Quando chegar esse dia, você vai deixar para quem, com quem? Vai deixar na mão do Estado? Vai Pois deixar que é. um juiz decida? É complexo. E até né? o juiz decidir como é que tudo vai E o funcionar. tempo? E o custo? Minha gente, envolve Muita mil coisa. coisas. E Exato. isso a própria vida, né? Essa profissional que a gente contou, a gente previu no documento dela, inclusive no Exato. instrumento que é previsto no código, enfim, quem ela gostaria que fosse o curador dela, se fosse em caso de invalidez. Ô, minha gente, e adoece, não é? Morreu já, não adoece mais, É. né? Mas quem fica, adoece. É. Porque e agora? É, O que é que vai acontecer? Eu lembro que quando meu pai faleceu, meu pai era representante comercial e era altamente centralizador. Uhum. E a gente, ele morreu na época da Covid, das consequências da Covid, e ele saiu achando que ia voltar, o escritório dele era em casa, Uhum. deixou a caneta acima, ele em cima. As coisas todas de trabalho, Sim. a gente que voltou, porque ele não Ai, voltou, meu a gente que voltou para organizar aquilo ali. Eu disse, meu Deus, por onde eu começo? Uhum. Ele não tinha deixado nada em canto nenhum anotado. A gente sabia algumas coisas. Eu e meu irmão a cascavilhar, a entender como era que qual era o cliente, qual era... Nossa, foi assim, um Caótico. terror. Um terror, foi caótico realmente. É. Não se planejou, então viveu muito hoje, né? Exato. Então não tinha patrimônio para deixar, mas tinha uma empresa e a gente precisou organizar toda essa questão até a baixa. E eu vou lhe dizer, viu, como advogada, fazendo inventário há anos, eu fui incapaz de conduzir. Eu realmente tenho um tabelião, Uhum. que é um cartório que é de nossa confiança, que já trabalha com a gente há muito tempo, e eu disse, amigo, me ajude, porque eu não consigo. Eu não Entender conseguia onde é ver que o tá as nome, eu não coisas conseguia, ali, não, eu não conseguia nem ver o nome dele, Uhum. sabe? Quem dirá cascavilhar o resto das coisas, assim, foi, Terrível. pra tu ter ideia, vai fazer 5 anos e até um dia desse tinha coisa lá em casa, assim, da minha mãe, né? É uma loucura. Então, realmente, quando você organiza, você traz uma paz e uma tranquilidade para você e uma consciência de como você está gastando, de como você vai gastar, né? De como você pode gastar, né? E ao mesmo tempo para quem fica.
Exato. né? Evitando, inclusive, que vá parar em mãos de pessoas que você não Não queira, né? Exatamente. E como planejar os gastos em saúde? Como ter esse planejamento na questão de cuidado com a própria saúde mesmo? Nesses casos de, eita, se eu adoecer, médico, por exemplo, é muito autônomo. Workaholic, né, amiga? Meio Chega louco, a ser esse movimento aí, exato. como advogado, né? Advogado também Exato. tem muito freio. Como é que a gente monta um fundo para cuidar da saúde? Fundo em saúde. Como seria essa organização? Aí a gente tava, eu e Kiara, um dia desse a gente se pegou fazendo exatamente esse questionamento entre a gente. Como é que a gente poderia ajudar os clientes da gente a terem essa consciência, assim, ver, minha gente. O planejamento tem o fim de deixar tudo organizado para as sucessões, sem muito gasto, mas também tem o fundamento de trazer paz para a gente. A gente não é imortal, né? O fim da vida da gente ou vai ser precisando de algum tratamento de saúde, fora a manutenção normal do mês, ou um hospital melhor, enfim, um tratamento especial. Planejar ajuda também nessa parte. Por quê? Porque você vai ter consciência do que você tem, você vai ter consciência do que você ainda precisa para montar aquele sistema de um jeito que ele traga tranquilidade e pode, e deve, inclusive a gente tem um parceiro de finanças, justamente para isso, deve, nesse meio, estar incluído a parte da saúde, entendeu? Porque a gente sabe que hoje a gente não pode depender exclusivamente do plano de saúde. Exato. Traz clareza, né? Na verdade, eu acho que essa é a palavra-chave. A gente tem um cliente que compra imóvel, compra, sabe? E assim, ele tem mais ou menos uma ideia de que quando ele tiver uns 50 e poucos anos, ele quer dar uma parada e viver das rendas desses imóveis. Mas até aí, ele tá meio que sem freio, sabe? E aí trabalha feito um maluco. Eu digo, meu filho, preste atenção, eu não sou nem médica, né? Que eu acho que esse é um conselho precisa teu, ir para a Maíra. né? Você precisa entender que para você comprar, você precisa estar vivo. Para você usufruir. Então, cuide da sua importante, saúde, né? Primeiro, Exato. vai fazer um exercício, não sei o quê. E assim, agora ele até melhorou, né? Não, e ele planejou, ele e a esposa né? estão bem, assim, e ele engajados. E ele planejou, Planejou. né? Justamente porque E ele ouviu. começou a planejar e aí tá Como ótimo. iniciar esse planejamento? Como é que eu inicio um planejamento financeiro, um planejamento patrimonial? Eu tenho que ter um valor X guardado na poupança ou não? É um percentual que se guarda mensal? Como é que as pessoas podem ter uma ideia para virar um negócio mais concreto assim, não ficar só, vou fazer um planejamento. Como é que se dá? Como é que ocorre isso? Veja, isso vai depender da renda familiar, né? Como a gente falou, tem várias possibilidades de planejar, né? A gente tem um formato de holding, que é holding familiar, que é um sistema, né, de PJs que abarca os patrimônios ali dentro. A gente costuma, né, explicar que a gente protege o patrimônio numa célula cofre, e aí não contamina com pessoas que são empresárias, que têm outras atividades empresárias, porque o sistema é montado exatamente para a proteção de todo o patrimônio, inclusive de empresários, né? A gente tem um formato que a Aline trouxe, de testamento, de doação, de protocolo familiar, enfim. Tem que ter minimamente um valor para se organizar com isso, né? E o valor vai realmente depender dessa reunião que se tem inicial para entender qual é a necessidade da família, entender? Às vezes a gente tem um cliente e tal, uma tendência que é lá causa de holding. Quando senta na mesa, não é caso de holding, entendeu? Então vamos entender a dor e a necessidade daquela família para trazer qual o melhor planejamento que se adequa, porque não é assim, tem que ser esse, é o melhor que se adequa à família. E a gente tá para servir o que é melhor para a família, né? Ajudar nessa paz, nessa tranquilidade, tirar essa ansiedade, esse aperreio, esse estresse em relação a como vai ficar, o que vai acontecer quando eu morrer. Mas tem que ter minimamente um valor, porque a gente trabalha muito com cartório, né? Nesses casos de holding, você precisa de valores para, que a gente chama de integralizar o valor, então tem que dar uma separada num valor para isso. Mas né? depende do patrimônio. Depende tudo do patrimônio. Depende do patrimônio. E assim, quanto antes você se organiza melhor, por isso que eu disse, no seguinte sentido. Nós temos uma renda boa, a gente consegue suprir todas as despesas da casa, a gente junta 30% por mês e agora a gente está juntando para comprar um apartamento.
A gente já tem o nosso, vai comprar o segundo, vai alugar esse, vai para o maior. Isso. Por exemplo, se você monta uma holding, estou dando um exemplo específico de holding nesse caso. Se você monta uma holding para essa finalidade antes de você adquirir, você já adquire o bem dentro do seu sistema. É muito mais barato. E você mantém aquilo na família por gerações, porque a gente faz uma estratégia que não que evita os inventários. E há uma estatística dizendo que 3 inventários dilapida qualquer patrimônio, do custo que o inventário traz para a família, entendeu? Todo mundo vai querer holding, não. A gente também tem uma Nem leva... pode, nem né? Às pode. vezes não E se muita gente aplica. também não tem a mentalidade. Isso, né? verdade. E como o holding envolve empresas, a gente faz outros tipos de planejamento. Por exemplo, funcionários públicos. Geralmente eles têm dificuldade em montar holding, porque não são pessoas que são não são autônomos, não são do ramo empresarial, eles têm receio. Por exemplo, essa gama geralmente não faz holding. E aí a gente organiza por doação, mas a gente bota as cláusulas que permitem que aquele patrimônio continue naquela família. A gente faz uma empresa operacional de locação que faz com que ele não pague 27,5% de imposto em cima da locação. Ele vai pagar muito menos. Ele cai aí de cara para 11%. Então já são todo tipo de planejamento traz paz e economia. Paz e economia. E muitas vezes evita briga. Entendeu? Muitas Isso é vezes. importante. Muitas vezes. Conflito familiar é outra causa de doença emocional. Né? E isso ocorre de todas as formas, né? Você está vivendo ali um processo de, não vou dizer nem, às vezes não é nem luto, mas é um pai adoecido, uma mãe adoecida, você já tem a síndrome do cuidador, porque você se envolve, vai cuidar, cuida da doença, tem a dor da perda em breve, né, que a acompanhante já vai vivendo, e ainda tem essa questão financeira ali por trás para resolver, então vira uma bola de neve complexa, né? E se a gente tem isso mais organizado, de fato, é uma dor de cabeça a menos, é um estresse a menos, é uma angústia a menos que a pessoa vive ao longo da vida. Certeza. E eu acho que isso ajuda até fazer um planejamento, ele entender o quanto ele precisa ter por mês, o quanto ele precisa ganhar, guardar, para se planejar para esse futuro e muitas vezes perceber que está trabalhando em excesso. Isso. Né? Muitas vezes tem a concepção de, eu estou querendo aqui juntar tanto porque eu quero, né, aos 50 anos deixar de trabalhar ou trabalhar por hobby aos 60 anos, mas com o que eu trabalho hoje eu estou juntando 2 vezes esse tanto. Então, eu estou perdendo qualidade de vida hoje, pensando nesse planejamento futuro, que eu nem preciso tanto. Dá para eu reduzir meu trabalho hoje aqui para tantos vínculos, tantos turnos, sei lá, ganhar menos, ter mais qualidade, investir isso aqui e vou atingir o mesmo objetivo. Que hoje eu estou lucrando guardando aleatoriamente, pensando na construção de um patrimônio que estou fazendo isso muito da minha cabeça, bem loucamente. E botar esse dinheiro para trabalhar, né? A gente sabe hoje em dia que tem essa questão de investimentos, de você guardar esse dinheiro, lucrar com esse dinheiro, e aí já precisar trabalhar menos ainda, deixar lá um patrimônio disso também, desse fundo. E ainda pode fazer desse dinheiro uma estratégia para que ele dê seus frutos e continue dando para as suas gerações futuras. Exato. Então, tudo é planejamento. A gente tem que começar do básico da vida, que é planejar a nossa vida, minha gente. A gente está vivendo sem planejamento de nada. Vivendo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, mas a vida está levando de forma muito pesada. Muito pesada. Né? A gente está vivendo de uma forma muito pesada, muito adoecida. Dormir virou perca de tempo, porque eu tenho que ser hiperprodutivo, hiperprodutividade virou sinônimo de você ser um super-homem ou uma super-mulher. E as pessoas querem mostrar que são hiperprodutivas e estão adoecidas nessa hiperprodutividade, que não é nem um pouco saudável. Então, se é por conta do dinheiro, se programe, se planeje, veja o quanto você precisa guardar para ter um patrimônio, para ter uma velhice saudável, deixar para os seus filhos, que né, meu pai é aquela pessoa bem assim, eu já deixei todo mundo formado, cada um construiu o seu, mas tem gente que não, que tem que deixar um apartamento para cada filho, tem que deixar um carro para cada filho, tem que deixar um não sei o quê para cada filho, senão não fica em paz, né? Então, se você faz essa pessoa, tudo bem, planeje também. E tem quem tem filho que isso, precisa, né, Maíra? Tem gente que tem filho com deficiências, que precisam desse... Esses aí é que precisam mesmo. Precisa necessidade, não é luxo, né? A gente está falando... Mas, também quando você diz assim, trazendo o exemplo do teu pai, pelo que tu falou, formei todo mundo, não sei o que e tal. Mas quando ele partir,
vocês vão ficar com a dor de resolver essa questão, Sim, entendeu? isso aí certamente. Então, até para quem tem esse movimento, se pensar também, né? Já evita Vou passar o contato de essa vocês dor. para ele, que tá tudo bagunçado. Adoramos. Agora interior do Ceará, viu? Não tem Não problema. tem problema. Não Vamos tem ter que se problema. organizar aí de alguma forma. Tá E a certo. gente tá falando muito de gente que tem para guardar e tudo mais, mas tem o extremo oposto de quem tá devendo, né? Então, vocês também conseguem, e aí é uma dor imensa, aí é que é dor de cabeça, né? Porque quem tem uma preocupação, quando a situação é trabalho muito para guardar muito, é até mais tranquilo de resolver, mas quando é o oposto, né? Eu estou devendo, eu estou endividado, eu estou com um problema financeiro e estou aperreado, e aí vocês conseguem também ajudar essa pessoa a sair do fundo para uma tranquilidade de hoje, e daí também ter mais saúde, né? Porque imagine, você viver preocupado com a dívida que você tem, saúde foi embora há muito tempo, né? Saúde mental deu tchau, já está na esquina. Como é que organiza? Como é que vocês conseguiriam ajudar esse tipo de situação? Vê, a gente não tem como organizar o financeiro da pessoa porque não Tá. somos especialistas entendi. nessa área. Mas quando a gente senta, escuta a dor e tal, a gente consegue trazer clareza de como ele pode administrar essa questão dele, Sim. de dívida e de possibilidade de organizar o patrimônio que às vezes nem tem, né, e está querendo Sim. Montar. ou às vezes até tem um patrimônio, mas que não está no nome dele, né? Comum, né? Bem Muito. comum. Então, a gente consegue mostrar que, ó, vê como é que tu pode fazer aqui, porque aí, às vezes, precisa realmente de um empréstimo, uma ajuda de algum familiar que tenha, enfim, para sanar isso aqui, para poder Se organizar de outro, né? Ó, já chegou cliente pra gente, por exemplo, que queria fazer o planejamento e estava com uma dívida. Isso. E aí, quando você faz, por exemplo, há quem venda que esse sistema de holding, ele faz com que você blinde o seu patrimônio, certo? A gente não trata de blindagem, a gente trata de proteção. Porque quando você está com isso organizado e você ainda não tem a dívida, a gente consegue que não contamine, porque de fato não tem nada a ver uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas quando a dívida já existe, há um instrumento, um instituto jurídico que se chama fraude à execução, fraude ao credor. Então não adianta você montar, Entendi. porque não vai lhe trazer a paz que a gente está defendendo aqui, entendeu? Não vai trazer a paz que a gente está defendendo. Então, o ideal é que a gente planeje antes, para que você corra os riscos da vida empresarial sem ter o medo de perder aquilo que você constituiu por outro motivo. Nesse caso, quando o cliente chega nesse perfil, quando a gente enxerga que é algo que é resolvível, a gente também assume, tá? Eu e Kiara, a gente já tratou de negociações jurídicas de uma dívida de uma pessoa que quer fazer um planejamento. Então, ele vai resolver primeiro a dívida, para depois pensar no planejamento. Então, qual é o grande quê da questão do planejamento? Não é um profissional que só entende de uma área. É multidisciplinar. A gente tem um especialista em investimento, a gente tem um especialista em finanças, a gente tem um especialista em tributário, a gente tem um especialista em empresarial, a gente tem um especialista em sucessão. E a gente junta todas as... Exatamente. É complexo. Pra gente montar um planejamento. A gente faz esse combo que eu tô lhe dizendo. Pra gente chegar à melhor solução para aquela pessoa. Você tá achando que é fácil a vida? Não, meu amor, a vida não é fácil, não. Tem que trabalhar muito para facilitar a sua. A reunião é grande. É igual a saúde, né? Eu não trabalho só, eu tenho que mandar para o nutricionista, para o educador físico, muitas vezes para o psicólogo, às vezes para o psiquiatra, para que a gente consiga chegar ali no melhor resultado possível para aquela pessoa e beneficiá-la da melhor forma. Santo sozinho não faz milagre. Não faz milagre. E a vida hoje está tão complexa, a questão de trabalho está tão complexa e cada vez mais complexa que acho que todo mundo se afunila na sua área ali para ser o melhor possível naquilo. E aí, quando foge daquilo, tem mesmo que dizer, tá, mas isso aqui eu vou agregar você, isso aqui eu tenho que agregar você, para que a gente consiga dar o melhor para a pessoa. Melhor ter essa maturidade de dizer isso do que querer fazer tudo e aí fazer um subótimo, subiótimo. Existem os que fazem. Eu falando isso para um paciente, eu disse, seu resultado assim vai ser subiótimo. Ele, por que não diz logo ruim? Subiótimo. Eu gostei de subiótimo. Vamos adotar essa expressão. Assim, né? Pra dizer assim que vai dar roubei errado. A figurinha, roubei.
Aí eu comecei a rir, eu disse, tá, tudo bem, não vai ser bom não. Não vai ser bom, não. Vai Exato. dar ruim pra você. É que pode funcionar, mas poderia ser melhor. Por isso que é subótimo. Pode estar certo, mas pode ser muito melhor Pois se a é. gente faz um negócio bem Bem organizado. feito, exatamente. E eu acho que aqui a gente tem uma convergência de propósito, que é servir É isso. da melhor forma, né? A gente jamais iria assumir algo desse tipo sem a gente ter a nossa equipe de back-office, né? Sim. Para fazer o melhor. Lógico que você entende de nutrição, você entende de exercício, você não é especialista, então você não vai fazer não diretamente, vou, mas é. você tem que entender, senão você não consegue nem direcionar, Exato. né? Você consegue conversar com o É, outro, né? Para você exatamente. conversar com o outro profissional, você tem que ter uma base mais ou menos do que ele faz para entender o que ele está fazendo também. Exatamente. Senão as coisas não se conversam. Não se conversam. Agora, planejamento patrimonial e planejamento de saúde é algo que a nossa geração deixou muito de lado, né? A gente foi assim, é a lei do esforço, né? Foi. Tem Exato. que trabalhar, porque Exato. nada é fácil, é com suor e com a lágrima e com sangue escorrendo, Escorrendo, é. para poder ter um futuro bom. verdade. E assim, não é verdade. Não é verdade. Quando a gente faz com saúde, a gente tem mais produtividade. Quando a gente se planeja, a gente resguarda a saúde e a gente vive muito melhor. É verdade. E nossa tarefa é educar as pessoas nesse sentido, para que eles não sangrem e não é não fácil. morram no meio do caminho, E né? passar para os nossos filhos, fazendo com que esse corte fique É, aqui, fica né? aqui. Essa maldição É. parou na Parou nossa por Nossa geração. aqui. geração, vamos tentar transmitir isso para eles. Mas acho que é um aprendizado. Embora eu acho que está muito menos disseminado do que necessita. Né? Eu acho que hoje esse entendimento desse planejamento, do quanto isso interfere na saúde, do quanto eu preciso parar. As pessoas vivem sem avaliar a própria vida. Está todo mundo no automático. Ninguém para dizer assim, tá, veja, é tão real isso que muita gente que eu recebo em consultório, adoecido, cansado, estressado, ansioso, indisposto, acha que é falta de vitamina, que é falta de não sei o quê, e não para dizer assim, será que a vida que eu vivo hoje tem alguma relação com o sintoma que eu tenho? Né? Então, minha função lá, uma delas é dizer assim, tá, mas vamos abrir tua vida aqui, vamos escrever tua vida e vamos ver o quanto isso está repercutindo no que tu me conta de queixa. Verdade. Né? Então, a gente não está parando para pensar nem no amanhã, quanto mais daqui a 10 anos, né? Então, a gente está muito no automático, no trabalhar, ganhar, juntar. E De sem fato, organização, né? Juntar nenhuma, de juntar aleatório. aleatório. Aí E, perde. E muitas vezes pior ainda, né? Nem juntar, tá? Gastando Acumulando. muito, não, é trabalhando Ah, muito sim. para gastar muito no agora. Então, Sem né? pensar no amanhã. Sem pensar nem não no fez nada, né? Só amanhã. se matando. Só matando trabalhar. Guilhotina total. E isso é preocupante. Isso impacta diretamente na saúde mental e na saúde física, porque gera sintoma orgânico. Como você falou do vozinho que estava internado, estressado, ansioso. Quando teve paz, a vida fluiu. Acabou. E isso é real. Então, às vezes, é só um excesso de trabalho, de preocupação, de falta de planejamento, que quando você organiza, igual eu fiz na minha viagem, deixei tudo Exato. escrito, organizado. Me deu paz. Ai, meu Deus, agora eu consigo viajar. Mínimo. Né? Então, Ó. assim, dá uma paz, e da paz traz um benefício neuropsicológico, mas isso reflete no benefício físico também. É. Porque o juízo controla, né? Se o juízo tá mal, vai tudo mal, nada vai bem, não. Se o Isso que juízo você- tá seguindo, aí o resto ainda consegue. Por mais que o corpo esteja adoecido, ele ainda segue. Quando o juízo, a bagunça acabou com a verdade. vida. Isso que você pensou do planejamento pode virar um planejamento formal, com um valor Isso, jurídico, com isso. os instrumentos necessários. Aí sua paz não é para uma viagem, é para a vida É toda. pra vida, né? Quando Lara nascer, a gente junta um pacote. Exatamente, é Vamos isso. deixar o pacote organizado, É, né? O pacote. perfeito, E perfeito. deixa tudo organizado. Maravilha. Eu acho que já temos muita coisa, muito aprendizado para você. Você anotou? Está com um caderninho anotando o que fazer? Considerações finais, já para a gente ir ali chegando no fim, algo mais que vocês consideram importante que eu não falei? Algo de consideração final, algum recado para deixar para o nosso público em relação a como se planejar na vida, ao impacto disso? Eu vou dar um e tu dá outro, certo? Para vocês que têm família, quer resguardar a família e tem empresas, não pensem duas vezes. E vocês já deveriam ter feito esse planejamento para que não sacrifiquem os negócios, o patrimônio e a saúde, né? Porque um empresário falido, com um patrimônio todo comprometido, é impossível ele ficar de pé. E em relação ao inventário, E mesmo você que não é empresário, também existem formas de se planejar, como a gente conversou aqui, né? E o importante é você pensar em evitar o inventário, porque o inventário ele vai trazer uma dor, um sofrimento a mais, né? Do que você já vai estar vivendo. Organizar a sucessão,
trazer essa paz, essa tranquilidade antes de tudo acontecer, é um ato de amor. Não esqueça disso. Programar a velhice, né? Então, palavras finais aqui para você. A mensagem que a gente quer passar é que planejar o futuro faz parte da saúde do presente, né? A gente vive muito estressado, muito ansioso, pensando em trabalhar muito no hoje, em acumular muito hoje, para deixar um patrimônio para minha velhice, um patrimônio para os meus filhos, para dar uma segurança para o futuro, e o presente está passando, está escoando os dedos, né? A saúde está indo embora pensando no futuro que talvez nem chegue, porque o meu presente não está plantando isso. Então, vamos nos organizar desde já, ver o que de fato, o quanto eu preciso trabalhar, se eu não estou trabalhando em excesso, se trabalhando menos eu não consigo manter e chegar nesse patrimônio que eu quero. Para a gente não só planejar o amanhã, mas planejar o hoje com saúde, planejar o hoje ao lado das pessoas que a gente ama, ter tempo para os meus filhos, tempo para minha esposa, tempo para viajar, para descansar, para ter um hobby. Eu pergunto sempre, qual é seu hobby? Vixe, eu não tive nem tempo de pensar nisso. Né? A gente não tem tempo de pensar no que gosta, a gente mal está se conhecendo, porque a gente está estressado o tempo inteiro, pensando em planejar o amanhã sem planejar. A gente está só juntando sem planejar. Então, planejar financeiramente o nosso futuro é também um ato de saúde, né? Faz parte ali do pilar de organização da minha vida. Então, se planeje financeiramente, planeje para ter uma reserva para a saúde, planeje para ter um investimento a curto, médio e longo prazo, planeje para deixar o seu patrimônio organizado para a sua velhice e para os seus filhos, para que talvez hoje você consiga trabalhar menos e ser muito mais feliz. Obrigada por ter assistido o nosso podcast até aqui. Siga o nosso canal, bote aí o sininho e não perca os próximos.